noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Regeneração, nossa casa de benefícios, nossa casa de orações. Pedimos sempre ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, que abençoe os nossos lares, os lares dos nossos amigos, de todos os nossos familiares, hoje e por todo sempre. Escola, teu endereço é o sistema solar. Orbe terceiro és nave de águas e terras e fogos e ares e homens. Mundo escola, sob o bem toda a vida evolui, contra o mal que se oculta. Anjos meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Mundo escola, teus grãos maduros já vão germinar. Pela aprendida humildade, na rotação, translação do amor tu serás. Bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar.
as trevas que devo enfrentar. Quando eu olho o passado e vejo o quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz que trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumpre sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar, apenas cumpre sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar? Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto,
ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Uma estrela no céu surgiu e nova luz pra nós brilhou. Um passarinho hoje cantou e a minha paz eu encontrei. Tudo é tão lindo, hoje eu vejo, hoje eu sinto sua presença. Você bem sabe que eu procurei te encontrar e então achei. Laia, 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 laia. Essa Estrela no passarinho, na voz que canta, no seu sorriso, no seu olhar, nesse encontro, em tudo eu vejo meu paraíso. Laia, 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 laia. Nessa estrela no passarinho, na voz que canta, no seu sorriso, no seu olhar, nesse encontro, em tudo eu vejo meu paraíso. Laia, 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 laia. vamos unidos a Sheila numa alegria sem fim. Canta com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos
eternidade e amor. Levaremos esta noite lenitivo a sua dor, como bons samaritanos, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, embalados por essas canções que nos trazem alegria, paz, conforto aos nossos corações, pois sabemos que Deus, o nosso Pai, Criador, Mestre Jesus, a Mãe Santíssima Maria e a espiritualidade, amiga, benfeitora de luz, Bezerra de Menezes, Mãe Zeferina, Irmã Sheila, irmãos queridos que têm trabalhado incessantemente para nos trazer um pouco de luz, luz para as nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, neste momento tão desafiador em que estamos sendo postos à prova, e que o melhor de nós possa aflorar, o melhor de nós, da centelha divina, possa se fortalecer. A centelha divina que é abençoada, perfeita, iluminada, amorosa, misericordiosa, que nós possamos exercitar tudo de bom que está em nós, em nosso ser espiritual, e rogar a espiritualidade superior de luz para nos trazer força, para que nós possamos afastar das nossas mentes e dos nossos corações o medo, a angústia, a tristeza, que a gente possa fortalecer a fé no amor e na misericórdia da espiritualidade superior de luz por todos nós neste momento, que por meio dessas ondas vibracionais do amor fraternal em Cristo Jesus, todos os nossos irmãos conectados a nós possa receber neste momento, nesta noite, o lenitivo de que necessitam para amenizar a sua dor, o seu sofrimento. Permaneça conosco nessa noite, Mestre Jesus, espiritualidade, amiga e benfeitora de luz, e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite. Eu vou ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7 do Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861, capítulo 6. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo,
escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Que assim seja. Então agora nós vamos ficar com a palestrante da noite, a Rosana. Boa noite a todos, muita paz em todos os corações. E nesta noite, na qual fomos convidados para discorrer sobre o tema, que é sobre a desencarnação, no primeiro momento eu perguntei, poxa, é um tema que no mínimo vida efêmera que arrastais na terra, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Realmente, quando alguém parte, principalmente um ente querido, um pesar vem nos visitar no coração. A dificuldade de aceitação daqueles que partem, muitas vezes é dor profunda na nossa alma. E nós, principalmente quando lidamos com perdas de pessoas tão jovens, isso talvez o pesar seja maior ainda, por acharmos que aquela pessoa perdeu a oportunidade de viver, como se a vida verdadeira, a vida real, fosse a da vida material. É verdade que a vida terrena, quando nós estamos encarnados, é para nós a verdadeira vida. O apego, o nosso olhar, que é tão arraigado neste momento do aqui e do agora, é ele que nos fala mais alto. Mas hoje, falando sobre esse tema, à luz da doutrina consoladora dos Espíritos, é necessário, eu achei por bem, que nós pudéssemos relembrar não só a parte técnica do desencarne, porque o conhecimento é de uma certa forma muito importante, mas também outros aspectos, né, sobre a nossa emoção, os nossos sentimentos, quando nós tratamos deste assunto. Bom, morte é um tema que nós já dissemos, não nos é muito agradável, mas é a única certeza da vida. Mas o que é importante enfatizarmos esta noite? Que o medo da morte nos impede de viver, não de morrer. Porque a morte, ela é um fato, é a única certeza que nós temos desde o momento que nós nascemos, desde o momento que estamos reencarnados aqui na Terra. Mas é uma realidade que nós gostamos de deixar para depois, quando acontecer, quando vier. Então, Rosana, o que pensar sobre isso? Devemos falar sempre da morte? Nós podemos pensar que é um tema que nós precisamos estudar como lei da vida. E que precisamos aceitar, porque é realmente parte dessa lei de vida maior. Por quê? Porque, na verdade, é um assunto que, como nós não estudamos e não encaramos
Então, como está aí na figurinha que eu coloquei para ilustrar a palestra, é uma visita que nós não gostaríamos de abrir a porta para recebê-lo. Mas, como nós já dissemos, é uma visita necessária, porque é lei da vida. Assim como é lei nascer, viver, para renascer é preciso morrer. Mas em que nível nós precisamos entender que é morte? Por isso que eu me baseei num pequeno livro de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, que é um livro acessível para todos nós, para qualquer pessoa que queira estudar o assunto. E ele diz assim: compreensível, pois, que nos preparemos superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. Será que é importante trabalharmos a nossa consciência? Às vezes, como cristãos, nós falamos tanto em Deus, sabemos que é real a nossa partida e que é necessário que sejamos abençoados. Em um momento da nossa história evolutiva, achamos que essa bênção poderia ser dada por outra pessoa. Nas nossas visões anteriores ou crenças passadas, achamos que essa bênção poderia vir de fora. Mas será que nós seremos abençoados por outra mente que chega até nós, trazendo essa bênção final e nos dando um passaporte para um passamento feliz? Onde é que está essa bênção, esse equilíbrio? E é isso que nós precisamos conversar, falar e conhecer como lei fatal e inevitável. O primeiro passo, então, nesse sentido, é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, terrível e sobrenatural. Porque, como nós já dissemos, é parte natural do nosso processo evolutivo. Mas como que a morte pode fazer parte do nosso processo evolutivo? O Espiritismo nos trata, desse assunto evolução como um constante movimento de um vir a ser, um transformismo incessante. Porque, na verdade, a vida, nós vamos ver que ela é uma só. Momentos na carne e momentos fora da carne. Então, esse aspecto de que tudo acabou com a morte é um assunto que nós precisamos desmistificar muita coisa. Às vezes a pessoa, quando morre, pelo simples fato de morrer, de passar daqui para o lado de lá, aquela pessoa de um momento para o outro é tratada de forma diferente, com uma reverência maior. Não que quem parta não mereça o nosso respeito, as nossas referências, as nossas despedidas. Mas nós vamos ver que é um fenômeno natural, que não vai mudar em nada na nossa forma de ser. Daquilo que nós levamos daqui, quando vencemos, passamos por esse portal entre vida e morte. Há pessoas que simplesmente recusam-se a conceber o falecimento de um familiar ou o seu próprio. Transferem o assunto para um futuro remoto. Por isso se desajustam quando chega o tempo da separação. Nós vamos observar que a nossa preparação, ela deve ser condicionada à maneira como nós vivemos. O aqui e agora é o real preparo. O preparo deve ser um preparo constante e talvez seja realmente a forma como nós levamos a nossa vida. Será que ela já pode ser um preparo? Não falar de um assunto que pode doer muito, porque dói mesmo. Deixar aqueles que amam e partir, no caso da nossa morte, da nossa partida, ou despedir de um ente querido que se vai, não é doloroso, Rosana? É sim, é verdade. Nós não estamos aqui hoje querendo tirar o sentido real dessa separação, desse momento que a gente vai passar por ele e ficar na lembrança aqueles momentos saudosos, felizes, em que o toque, por algum momento, é lógico, por esse longo intervalo, ele vai ficar comprometido, não vai ter mais. E isso pode doer na nossa alma, porque é natural que quem ame sinta dor ao dizer adeus. Mas nós precisamos refletir. Será que o conhecimento espiritual sobre esse assunto pode nos ajudar a vencer o medo da morte? A morte, ela nos traz esse medo, porque muitas vezes
Nós realmente não queremos falar sobre o assunto ou no que ele significa para nós, pobres mortais. Mas se nós somos mortais no corpo, aí já começa a nossa reflexão. O nosso espírito é imortal. E o que o Espiritismo pode trazer para nós como uma grande escola e um grande aprendizado? Principalmente nesse momento tão especial que nós estamos vivendo e justamente estamos todos lidando com este assunto. No mínimo, o medo, né, de sermos visitados por essa surpresa da nossa partida ou da partida de um ente querido. Aqui nós temos numa passagem de Paulo um trechinho que ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pergunta o apóstolo Paulo. Quer dizer, ele demonstra para nós uma fé que supera os temores e a angústia desta grande transição. E o que o Espiritismo pode nos dizer sobre fé, sobre esperança? O que o Espiritismo pode contribuir para nos preparar? Nós vamos ver que Richard Simonetti coloca assim: o Espiritismo nos oferece recursos para encarar a morte com idêntica fortaleza de ânimo, inspirados igualmente na fé. Uma fé que não é arroubo de emoção. Uma fé lógica, racional, consciente. Uma fé inabalável de quem conhece e sabe o que o espera, reforçando-se para que o espere o melhor. Ou seja, o Espiritismo contribui para que a gente, estudando a morte como uma lei natural da nossa vida, nos ensine, dentro dos seus ensinamentos trazidos pelos Espíritos, o que pode nos consolar, nos confortar, nos fortalecer numa fé, não numa fé vaga, mas numa fé que traga confiança de que a vida não se extingue realmente com a morte, que a vida é contínua, que ela às vezes é interrompida por ciclos em que nós vivemos na carne e por ciclos que nós partimos e estamos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, esperando por uma nova oportunidade de aprendizado. Ela nos oferece um novo olhar para a vida e, consequentemente, para a morte. Não nos retira a dor, a saudade ou até certo grau o próprio medo, mas nos prepara com elementos sólidos para o enfrentamento dessas verdades, nos fortalecendo e gerando confiança. Porque, na verdade, meus amigos, o que acontece conosco diante do estudo, do trabalho dentro do Espiritismo, é que nós poderemos ter medo, sim, um pouco de desconfiança diante da morte, porque é natural. O instinto da nossa vida é de preservação desse estado natural. Disse que quando nós estamos no plano espiritual, preparando para reencarnar, nós temos medo de ir lá para cá. Medo das provas, medo de sucumbirmos diante dos obstáculos. E é natural que quando nós tomamos um corpo, recebemos entes queridos por familiares que cuidam de nós, com os quais nós estreitamos laços de afeto, de carinho, de convivência, é natural que haja uma estabilização da nossa mente e um apego natural a esse estado de vida. Mas o que o Espiritismo pode nos oferecer é um olhar para essa vida, compreendendo a brevidade dela, compreendendo, fazendo com que a gente compreenda o que é viver e o que é a nossa real vida. Às vezes, a nossa vida de encarnados, nós passamos por fases. Na mocidade, que nós somos regidos por grandes esperanças de construir uma vida confortável, material, e isso é natural. Na fase jovem, quando a gente deseja encontrar um grande amor, se possível uma alma gêmea com a qual a gente pode partilhar a vida, isso também é natural. Mas quando nós começamos a caminhar, a enfrentar as adversidades, as decepções, nós começamos às vezes a enxergar a vida com um outro olhar. Quando a nossa vontade não é feita, quando às vezes aquilo que nós queremos conseguir e não vem naturalmente fácil para nós, nós já começamos a ser forçados a enxergar a vida de outra maneira. É aí que a nossa procura por respostas, por entender a vida, porque esses reveses já pode nos trazer algum amadurecimento. E é nisso que o Espiritismo pode colaborar conosco.
O Espiritismo não vem trazer um evangelho diferente, é o mesmo evangelho de Jesus enriquecido, com notícias sobre a nossa real condição de espírito imortal. Quando um ente parte, nós poderemos enxergar isso de uma certa forma mais amadurecida. E podemos amadurecer. Podemos crescer, porque a vida é esse convite para crescermos com ela. E não é pelo fato de entrarmos para a doutrina espírita que isso está garantido, não. É o nosso esforço de que, fazendo com que o espiritismo entre dentro da nossa alma. Que o que os espíritos trazem para nós seja realmente um fator para ser vivido, degustado, trazendo uma maturidade interior. Porque crenças nós podemos ter várias, mas não significa que somente o Espiritismo pode fazer com que a gente amadureça. O Espiritismo, ele tem ferramentas maravilhosas, e é com essas ferramentas que nós poderemos contar, já que dissemos, que temos fé, que acreditamos na voz dos Espíritos, quando diz para nós, olha, seu ente querido partiu, seque as lágrimas agora, você chorou realmente de saudade e dor, mas procure enxergar a vida um pouco diferente. Então, diante desse novo olhar, nós temos tantos presentes. Chico, por exemplo, quando escrevia cartas consolando aquelas mães desesperadas que perdiam seus filhos, quantas vezes foi um instrumento de luz para que aquelas mães secassem as lágrimas, porque ouvindo a voz dos filhos, a dizer, mãe, seca as tuas lágrimas, continue a viver, eu estou vivo. Essas mães saíam dali confortadas e enxergavam a vida diferente. O que é enxergar, então, a vida diferente? O planeta Terra, para nós que estamos encarnados, é a única realidade material e física. Mas será que a nossa é a única realidade? Ela é oficina de trabalho. Sim, ela é oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Se nós entendermos que a vida não é feita só para gozar, mas para aprender e renovar o nosso olhar, ela é uma grande oficina de trabalho. E o Espiritismo traz isso bem claro, seja através dos diversas oportunidades, fazendo assistência, levando pão material, distribuindo pão espiritual através da evangelização, do passe, seja educando os jovens, as crianças, seja, por exemplo, trabalhando na mediunidade, que é outro assunto que nós não gostamos muito de falar, que é, na verdade, um atributo do espírito, como é a inteligência, e que é um campo para a nossa própria renovação. Então, quando nós enxergamos a nossa vida, a Terra, como essa oficina de trabalho, o convite não falta. Frentes de trabalho também não nos falta. Às vezes nos falta um olhar mais amadurecido para dizermos sim quando somos convidados. A Terra também é um hospital, porque os Espíritos já dizem para nós que é um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. A vida presente é apenas um elo de uma cadeia que se liga às vidas pretéritas, mas é um elo importante para uma construção nova, e essa construção é do nosso ser, da nossa essência, da nossa alma. Então essa vida, ela é um hospital. O corpo, para nós que nos serve de morada tão temporária, é um local onde nós aprendemos a curar as enfermidades do nosso íntimo. É prisão, porque é expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Porque é aqui na carne que nós vamos aprendendo. É verdade que sob o peso do esquecimento daquilo que a gente já foi, nós temos uma oportunidade renovada. Muitos dizem assim, mas por que a gente reencarna, vem para cá e não lembra do passado? Porque às vezes nós estamos no plano espiritual, renitentes, num processo obsessivo conosco em não perdoar, em sofrer, em nos colocarmos na condição de vítimas, quando na verdade nós somos somente vítimas de nós mesmos. E hoje, nesse ano tão especial, em 2021, nós somos convidados a refletir mais sobre essa autorresponsabilidade e não transferirmos para os outros aquilo que nos compete. Então, ela é escola
para os que compreenderam que a vida não é mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa, mas não é o nosso lar. O nosso mal é achar que a Terra é morada definitiva e nos apegarmos a essa ideia, nascendo e realmente, quando somos jovens, né, nós vemos um caminho longo, um caminho, parece que infinito quando somos jovens. Um caminho para um plantio de acordo com as nossas possibilidades. O jovem não tem medo de nada. E realmente é um campo de semeaduras. Mas quantos jovens também já nascem, são espíritos amadurecidos, entendendo que a vida, a terra, esse corpo é passageiro e é uma oportunidade bendita. Mesmo que estejamos vivendo um momento doloroso como agora, é uma oportunidade. E creiam, nós estamos aqui, muitos de nós, porque pedimos essa oportunidade. Uma oportunidade bendita, porque como escola, a terra, ela é um educandário. E a todo momento nós estamos aprendendo sim. E ela também passa, como educandário, né, como escola, ela um dia se transforma como a canção que o coral cantou em Universidade da Paz. A nossa escola terra, ela está gritando, o meio ambiente grita. A poluição nos chama a atenção, as dores, as enfermidades, porque a terra, ela está no processo de renovação e nós estamos aqui. Eu aqui, vocês aí que estão me ouvindo, nós estamos vivos, lutando para permanecer, porque é nosso papel lutar pela vida, mas não nos apegarmos a ela como vida verdadeira e única. E será que nós estamos cientes disso? E isso não significa que é porque nós somos espíritas e já estamos há tanto tempo dentro da doutrina que isso às vezes está claro para nós. Às vezes o choque emocional que nós temos levado, esses choques é que vêm nos acordar. Mas nós não precisamos de pedir por uma maturidade que venha só ao peso de dores e de choques emocionais. Lá no Evangelho é bem claro, buscar e achareis. Então nós podemos buscar esse amadurecimento. Então, diante disso, a doutrina espírita nos chama a atenção para o vocábulo, né? Nós tratamos da morte com um vocábulo mais especial, né? Nós dizemos desencarne. Mas o que esses vocábulos encerram para nós? A morte não significa a interrupção da vida. A morte é a interrupção do fenômeno biológico, já que a vida é uma jornada incessante, ininterrupta, seja no invólucro material como fora dele. Então veja, a morte, ela não significa interrupção da vida. É disso que o Espiritismo trata para nós. É isso que os espíritos não cansam de dizer. A vida, meu filho, continua. Aquilo que você faz quando encarnado, você leva consigo. E você levando aquilo que é patrimônio da sua bagagem, essa bagagem interior, nada te pode roubar. E é ela que te faz crescer. É ela que te faz enxergar alegria e ter maturidade mesmo nas adversidades. Equilíbrio para auxiliar e ser auxiliado da melhor maneira. Então, na verdade, o desencarne, que é a palavra que nós utilizamos, desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transfere de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Quando o corpo biológico está minado por uma enfermidade, né, por um acidente, por algo que não lhe dá mais condições de existir, a nossa alma deve partir. Pronto. Quando o corpo não dá mais para alojar, para abrigar aquela alma que precisa aprender aqui no educandário terrestre, significa que o tempo findou e o espírito precisa partir. Quando cessa essa vida biológica, o desencarne, o desligamento do espírito não se dá abruptamente. Ele leva algum tempo, ou seja, o desprendimento da alma, né, desprender do corpo, ele é um processo que envolve muitas vezes, né, técnicos da própria espiritualidade. Ou seja, para viver na Terra, nós precisamos de um corpo. Na verdade, nós somos, então, um complexo quando nós estamos encarnados. Então, morrer, cessou a vida do corpo, né, ele não é exatamente igual ao desligamento, porque o corpo já não tem condição de albergar aquele espírito, aquele
aquele espírito encarnado, né, aquela alma, e aquele espírito agora precisa partir, ele precisa, como eu disse, ser desligado. E esse desligamento envolve técnica e tempo. Será que a nossa mente, aquilo que nós fomos em vida, vai interferir? Nós vamos responder daqui a pouco. Então, lembrando que nós somos um complexo. Aqui um desenho bem simples que vocês estão vendo aí na tela, né? Nós somos um espírito, filhos de Deus, que temos um corpo, um revestimento perispiritual ou corpo espiritual que reflete, né? Que é um campo vibratório que nos liga ao corpo físico. Então, nós somos um complexo. Campos entrelaçados de vibração. E sendo um complexo, nós estamos prontos para viver, para nos movimentarmos. O espírito quer, o espírito sente, o espírito comanda, o perispírito transmite e o corpo executa. E quando nós partimos, é necessário um cuidado. E muitos fatores vão influenciar no desligamento do nosso ser espiritual. E nós, tanto vivos, ou tanto nós, quando partimos, interferimos nesse processo. Portanto, morte física e desencarne não ocorre simultaneamente. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. O espírito desencarna quando se completa o desligamento, o que demanda algumas horas ou alguns dias. Então, o nosso desligamento, o desligamento de quem parte, ele requer cuidados. E quem ama também cuida de quem parte. Então, hoje, falando desse assunto, nós vamos despertar para o que nós poderemos fazer para ajudar aqueles entes queridos que partem. A expressão desligamento define bem o processo desencarnatório. Para que o espírito liberte-se, deve ser desligado do corpo físico, já que permanecemos jungidos a ele por cordões fluídicos que sustentam nossa comunhão com a matéria. Naqueles cuja vida foi toda material e em desequilíbrio, o despreendimento é menos rápido, guardando proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Sim, nós vamos facilitar o nosso desligamento ou vamos também dificultar. Quanto mais apegados à matéria, mais o nosso espírito se sente jungido, ligado, atraído para ela. E qual não será a nossa dificuldade em desligarmos? Então, espírito evoluído é aquele espírito que entende a brevidade da vida. Vive, é alegre, sorri, trabalha, mas sabe que tudo tem um tempo de chegar e um tempo de partir. E sabe colocar valor em tudo. Não é que nós vamos nos transformar em seres, né, fúnebres, em seres mórbidos. Mas não, nós vamos trabalhar pela vida, mas tendo responsabilidade com a nossa partida, porque a responsabilidade é nossa, tanto da chegada quanto da partida. Então, seres que viveram apegados ao estômago, ao sexo, ao poder, à vaidade, ao ter, vê que aquilo tudo não tem valor quando do desligamento. Mas a mente continua fixada nesses valores. Então, são os valores que nós damos à nossa vida, às coisas, às situações e pessoas, é que vão determinar para nós a maior ou a menor dificuldade em partir. E também nós que ficamos, o nosso apego com quem vai é que vai facilitar a partida ou dificultar também essa partida. Indivíduos equilibrados, com ampla bagagem de realizações no campo do bem, superam a anestesia da morte e podem perfeitamente acompanhar o trabalho dos técnicos espirituais. Isso lhes favorecerá a integração na vida espiritual, onde entrarão plenamente conscientes. Nós vamos ver que é natural que no desencarne o espírito passe por um período de readaptação, de até uma certa perturbação. Então, natural fosse que nós, ao chegarmos na hora certa de partir, que nós possamos conseguir nos desprender em paz, deixando para trás aquilo que não tem mais valor, mas seguindo com aquilo que nós podemos amealhar, à custa de muito sacrifício, trabalho e luta no campo do bem, porque só o bem pode nos acompanhar. Só o bem, a consciência positiva, a consciência na bondade, no amor que Jesus nos ensinou, é que pode ser passaporte. Por isso que os espíritos nos convidam, para que a gente deixe para trás a inércia,
a acomodação, porque a vida é um constante movimento. É um convite para nos movimentarmos, para construir essa consciência nova. Portanto, meus amigos, muitos perguntam, será que nós sentimos dor para morrer? Tem gente que tem medo de sentir dor. E o Livro dos Espíritos coloca para nós, não. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, nós nascemos com a quantidade de fluido vital. Gastando esse fluido vital, nós naturalmente vamos deixando para trás, né, esse corpo físico. E é como uma vela que se apaga. Às vezes nós achamos que enfermidades prolongadas, por exemplo, traz um sofrimento. Ela é um preparo para o espírito que vai se desenlaçando suavemente do corpo físico. Já é por si só um preparo. Então, desencarnes por mortes violentas, abruptas, pode causar para o espírito um abalo e uma perturbação muito maior. Na pergunta 163 está assim, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E aí os espíritos respondem, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Mas espíritos que são conscientes de si, da tarefa que vieram desempenhar, de tudo o que puderam fazer neste mundo, eles próprios fazem o seu desligamento. Porque a sua mente, sendo consciente dos valores da vida, ela já não se desprende mais. Ela vive na terra, mas tem a sua mente ligada nos valores legítimos do espírito. O que acontece com o espírito depois da desencarnação? Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra. Então é natural que perpetuem os laços de afeto. A família consanguínea pode também nos receber, às vezes parentes distantes. E quanto mais o espírito é consciente, mais ele favorece. Nós temos na literatura espírita casos de trabalhadores legítimos no bem que terminaram de desencarnar e puderam até se comunicar com os companheiros de jornada. Mas são espíritos conscientes da vida além túmulo, que é a mesma vida que continua. Será que mesmo sendo espírita, que somos, né, batemos no peito e dizemos, nossa, eu sou espírita, eu acredito. Acreditar, racionalmente falando, é uma coisa. Sentir pela vivência, pela maturidade é outra. E viver o que a vida oferece para nós de oportunidade, é isso que traz maturidade. É isso que sedimenta na nossa alma, no nosso ser, essa fé e essa confiança. Muitos já ouviram falar da melhora da morte. Aqueles que estão prestes a partir, né, os nossos entes queridos principalmente, nós muitas vezes oramos pedindo veementemente que sejam salvos da morte. Às vezes nós observamos que imediatamente antes do desencarne, né, da morte biológica, física, aquela pessoa às vezes passa por uma melhora. E por que isso acontece? Tem alguma coisa a ver com a parte espiritual? Só tem. Os espíritos, né, dizem para nós que gestos de inconformação e desespero geram fios fluídicos que formam uma espécie de teia de retenção. Semelhantes vibrações não evitarão a morte, apenas a retardarão, submetendo o desencarnante a uma carga maior de sofrimento. Sim, o nosso sentimento, né, de apego, de não querer que o ente querido vá, pelo nosso amor que ainda não é maduro, que não sabe entregar nas mãos divinas, pode gerar teias fluídicas. A nossa mente pode gerar uma retenção vibracional, que aquele espírito começa a se debater entre a necessidade de partir e os apelos para ficar. Sendo assim, quando ocorre essa teia vibratória, os técnicos da espiritualidade promovem com recursos magnéticos uma recuperação artificial do paciente. É aí que, aproveitando a trégua da nossa vigília, né, de retenção, os benfeitores espirituais aceleram o processo desencarnatório e iniciam o desligamento. Normalmente começa pelas extremidades esse desligamento.
Então, quer dizer, se nós estamos no hospital esperançosos de que ali ainda tem vida, que o nosso ente querido deve ficar, quando vem essa melhora da morte, muitas vezes a família, ai, graças a Deus ele melhorou, vamos para casa. Nesse momento, os técnicos da espiritualidade encontrarão um campo vibratório propício para proceder o desligamento. O velório. O velório, normalmente, na nossa visão, deve ser um velório bonito, cheio de flores, cheio de homenagens. E isso é lícito. Mas o velório ideal é aquele velório que o desencarnado precisa de paz, serenidade, vibrações de confiança para que ele próprio pode partir, possa ser desligado. No momento do velório, o espírito ele ainda está ligado. Ele não tem consciência do que acontece, mas as conversas, as palavras, quando nós rememoramos nas nossas conversas o que aconteceu, o motivo da partida, isso pode interferir no desligamento da entidade, daquele ser que precisa tanto da caridade, da nossa prece. Porque a prece, o silêncio, isso traz um ambiente de paz, permitindo, dando sustentação vibratória para a partida. Então, o companheiro recém-desencarnado pede sem palavras a caridade da prece ou do silêncio que o ajude a refazer-se. Isso está escrito em Conduta Espírita por André Luiz. É fatal o instante da morte? Quer dizer, todo mundo morre quando tem que morrer? E em O Consolador, Emmanuel responde para nós, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração. Tão perigoso para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Muitas vezes nós sentimos culpa quando alguém querido vai. Seja, por exemplo, diante do momento que nós estamos vivendo, na luta, contra o Covid, contra essa enfermidade que tem ceifado vidas a todo momento. Mortes verdadeiramente coletivas. Então, aqueles que partem e que trazem na consciência a tranquilidade de que fizeram a sua parte, de que se protegeram e que fizeram tudo para que estivessem aqui vivos, se aqueles partiram é porque realmente era a hora. Agora, nós podemos antecipar a nossa ida? Sim. Nós podemos também ser considerados espíritos que se suicidam inconscientemente. Então não é só pegar uma arma e ceifar a vida, tomar uma droga, um veneno que possa nos tirar a vida corporal, mas o suicídio da falta de esperança, o suicídio do vício, do estresse exagerado para possuir, para ter, minando o corpo físico de enfermidades, a má alimentação, a falta de cuidados nos exercícios com a nossa saúde física, mental e emocional. Isso também é considerado suicídio. E nessa vida moderna, nós precisamos, então, refletir o que nós temos feito das nossas vidas. Se nós temos tido verdadeiro cuidado para com ela. Poucos são aqueles considerados completistas que vêm para viver uma determinada quantidade de anos sobre a Terra, mas minando o corpo físico, são convidados a retirar da vida antes da hora. Então, a nossa hora, ela tem mais ou menos um planejamento que nós podemos acelerar a nossa ida ou podemos ter uma moratória. O espírito, às vezes, pelos pedidos, pelo tipo de condição de vida que ele tem, ele pode permanecer por mais algum tempo, sustentados vibratoriamente, magneticamente, pela espiritualidade, para que ele permaneça por um tempo a mais. O receio da morte revela a falta de evolução espiritual? E lá, na pergunta 155, está escrito assim: nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer, muitas vezes, as razões aduzidas pelo amor, sempre sublime na sua manifestação espiritual. Todavia, não é justo que o crente sincero se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. Então, o preparo para a morte é o olhar que nós temos para a vida.
É aquilo que nós construímos agora. É a maneira como nós enxergamos as coisas. Não é só participar da vida com espírito de doação simplesmente, mas é doar-se nas coisas. É dar de si no sentimento convicto que nós somos todos irmãos e somos preparados para viver com amor e fraternidade. É nisso que os espíritos têm feito nos relevantes convites a todo momento para a nossa renovação. Renovação pelo sentimento. Então, se nós pensarmos nisso, nós vamos ver que o momento atual da pandemia, ele sim tem trazido medo. Medo de partir porque é natural pela nossa pequenez. Mas o medo de partir ou de perder um ente querido tem sido comum. Mas cada um faz a sua parte. Então, se nós fizermos, né, a nossa parte cuidando da nossa integridade, usando máscara, não aglomerando, contribuindo com as autoridades, isso é ser cristão também. É compartilhar, é cuidar do outro. Então, se nós fizermos isso, isso já significa que nós estamos participando da oportunidade de vivermos numa terra renovada, na universidade futura da paz e do amor, em que a terra se transformará. Outros, no entanto, subestimam e colocam só na mão de Deus e da espiritualidade esse cuidado. Não, Deus cuida. Aonde eu vou, eu estou com Deus no coração. E os espíritos cuidam de mim. Não é bem assim. A autorresponsabilidade constante faz parte da nossa caminhada evolutiva. Então, com relação ao medo da morte, um dos nossos medos, ele é proveniente da nossa dependência emocional dos outros. Não é que nós devemos ser frios e não amar. Não é isso. Nós devemos trabalhar para a nossa individualidade própria, descobrindo em nós esse ser imortal, essa centelha divina, as nossas capacidades, esse nosso ser de luz. Então nós temos criatividade, nós temos grande capacidade de contribuir e de sermos úteis. Então, trabalhando para sermos um ser no mundo, isso nos dará idoneidade espiritual, compreensão da vida, respeitando o outro que muitas vezes vai precisar de partir. E se eu o amei profundamente, é por amor que eu devo compreender a sua partida e continuar no mundo, sendo parte deste mundo, como um ser que contribui para o meu crescimento e para o crescimento do outro. Natural, então, querer estar ao lado de quem amamos, mas o amor liberta também, meus amigos. O amor, ele não traz revolta. Uma mãe, um pai pode chorar a vida de um filho, mas ele precisa ter maturidade, que aquele amor não acabará. E o que ele aprendeu amando aquele filho será um degrau para que ele possa amar também o filho dos outros, para que ele possa amar o mundo e ser colaborador. Outro aspecto, a ausência de uma consciência espiritual leva ao apego a pessoas, objetos e situações. Se eu vivo a minha vida apegada aos bens passageiros, dando valor exagerado a tudo que vai ficar para trás, a minha consciência fica. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então é hora de refletirmos os reais valores da nossa vida, desapegar. Nós achamos que controlamos a vida, que somos controladores. Nós não controlamos nada. A vida tem um mecanismo natural, é ela que nos controla. A doutrina espírita nos traz conhecimento, mas é necessária a nossa vivência no bem. Viver no bem para construir essa consciência firme, renovada. É possível que os espiritistas venham a sofrer perturbações depois da morte? A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade, do amor dos que viverão na terra, tão somente para o cultivo da prática do bem nas suas variadas formas e dentro das mais variadas e diversas crenças. Não é a crença, é a maneira como eu lido com a minha fé, na crença nessa vida maior que nos faz diferentes. Não é o simples rótulo de espíritas, mas trabalhando na mediunidade, trabalhando para o bem, é que nós solidificamos essa fé verdadeira. E um recurso falível para isso, né? É um recurso que nos é alimento que nós esquecemos, que é a oração. Nós oramos só nos momentos de dor. A oração é alimento do dia a dia, é respiração da alma. E fazendo a nossa parte, como Jesus nos ensinou, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É o sentimento de entrega verdadeira, como Cristo entregou a sua vida nas mãos do Pai.
Como Maria entregou seu filho querido, como Joana d'Arc se entregou na fogueira por amor a uma fé viva. Então, quando o desencarnante e a família controlam as emoções, cultivando em prece sentimentos de confiança, os técnicos da espiritualidade encontram facilidade para promover o desligamento, sem traumas maiores, com tranquilidade, sem desequilíbrios. Então, o conhecimento espírita deve concorrer, conhecimento do Evangelho, para mudar o nosso olhar para a vida. A vida que eu levo hoje é importante, é a ferramenta para que eu possa enxergar esse momento de partir, de fazer do nosso desencarne esse portal maior. Que se dilua a corrente de mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes. Em verdade vos digo, aquele que guardar a minha palavra jamais morrerá. Isso está em João 8,51. Guardar a verdade do Cristo é tentar viver em vida essa verdade, para que ela se torne luz em nosso caminho. E se tivermos enfraquecidos, que peçamos ajuda. E esse momento é um momento de auxílio espiritual. Não é só um momento de evangelização, mas é um momento magnético de trabalho pelo passe. Então eu convido a todos que estão nos assistindo, para que prepare a sua água fluida, prepare o seu coração, prepare o seu ser para receber essa ajuda. Vamos então pensar nessa grande escola da alma, que é a Terra, hospital, que é local de aprendizado, que é vida, porque a vida é uma só. E nós continuaremos sempre ligados aos nossos entes queridos, sempre vivendo e sendo convidados para partilhar. Esse agora é o momento de partilha. Vamos agora pedir à espiritualidade maior, à Virgem Maria, para que ela possa nos abençoar. Você que está nos ouvindo, prepare, relaxe o corpo, feche os olhos. Acredite que a água vai ser beneficiada pelos recursos espirituais. Mentalize, faça aquela mentalização no Cristo, que é o Sol maior. Busque na figura de Maria Santíssima, ou na figura de Bezerra de Menezes, na figura desse amado benfeitor que tem trabalhado nessas terras do Cruzeiro. Busque por Eurípides Barçanufo, não importa quem. Feche os olhos agora e vamos mentalizar a figura viva da Virgem Maria com teu manto de luz, porque é coração de mãe. Vamos nos preparar no íntimo do coração, pedindo não somente por nós, mas experimentando essa doação. Vamos mentalizar esse planeta azul, terra de vida, de aprendizado. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo corre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é a proteção para a minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. Querida Mãe Santíssima, Mãe dos aflitos, Mãe do mundo, Mãe de todas as dores, derramai do teu manto de luz as tuas vibrações de mãe querida. Mãe dos aflitos, dos esquecidos, dos enfermos, dos trabalhadores de boa vontade, que espargem sobre a terra esse celeiro de luz, de colaboração. Abençoe as mãos que escolheram estar nas ruas, distribuindo e compartilhando o pão material que alimenta o corpo. Abençoe as mãos que neste momento se posicionam para doar o passe através das mãos queridas dos nossos irmãos passistas. Abençoe, ó Mãe Celestial, a todo o coração de boa vontade, que dobrando os joelhos espirituais, buscam na prece receber os eflúvios, os fluidos de benevolência que vêm do Pai Amaríssimo para acalmar as dores de todos os matizes. Ó Mãe Celestial, abençoe aqueles que partem, mas que também não esqueçamos dos irmãos que chegam.
desses espíritos renovados que farão da terra uma terra nova, a terra da promissão bendita, a terra do amor, que cuidará de toda a natureza, que cuidará dos animais e dos seres humanos, porque formamos um tudo uno Deus, todos unidos, nesta terra que foi escolhida para ser a terra bem-aventurada do Evangelho de Jesus. Desde aqueles primeiros que cruzaram os mares e aqui chegaram, na figura dos jesuítas queridos, até aos presentes trabalhadores encarnados e desencarnados. Nós te agradecemos, ó Mãe querida, pela oportunidade de estarmos vivos e contribuirmos com essa terra de luz. Que sejamos também luz e que cada coração que se conecta ao nosso agora pode ser também uma luz transformadora, fazendo a terra do nosso coração a terra bendita, para a qual não tem distância, e aonde o nosso coração chegar, Senhor, pela mentalização possa abençoar as mães, os pais e todos aqueles que nos são caros, e mesmo aqueles irmãos do outro lado, aqueles que nem conhecemos e não podemos saber sequer o nome. Pai, somos todos irmãos. Ó Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Amém. Que Deus seja louvado e que a vida continue sendo vida até o nosso último momento, que sejamos colaboradores dela. Muita paz.